Ah, pro Pança é fácil, né? Eu sou o Sboly, @Sboly no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, o @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 7 de junho de 2026 até o dia 11 de junho de 2026. Nessa semana, Knicks conseguem a maior virada da história das finais da NBA com um tapinha milagroso no último segundo e abrem 3-1 contra os Spurs. Copa do Mundo começa hoje com recordes, novas regras e tensões. Franca Basquete é pentacampeão do NBB. E aí, Xoxinha, agora de volta, mais uma semana? Salve, salve, grandes boles! Estou de volta aí, voltando às terras tupiniquins, aqui, né, num jet lag monstruoso, sem saber se é dia, se é noite, com um relógio com um ciclo circadiano totalmente zoado. Mas estamos aí, né, pra gravar, contar sobre alguns acontecimentos que aconteceram no Japão. Que fazem parte do programa. Que fazem parte do programa. E acho que é isso, né? Então, não vamos nem perder tempo. Fala aí pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou acontecer na sua semana. Opa, vamos lá então. Cara, semana aqui, acho que vão ter vários relatos das duas partes. Então vou tentar enxugar aqui um pouco dos meus comentários. Fim de semana, normal. A Gabi, a gente só foi num café aqui, se eu não me engano, no sábado ou no domingo, acho que foi no sábado. A gente tinha a gente já queria ir nesse café, né, há um tempo. Aí quando a gente teve a reunião, né, de briefing com as arquitetas, elas acabaram marcando nesse lugar, a gente gostou. E aí desde então a gente já voltou, acho que umas 2 ou 3 vezes, incluindo dele no caso, essa desse fim de semana que eu estou relatando aqui. Daí foi tal, o restante do tempo, eu não lembro o que eu fiz de almoço, tal, no domingo. Sábado a gente costuma almoçar fora e é isso, né? Segue a vida. Na minha rotina, as minhas aulas bem mais light, porque acabou já a carga teórica e só estamos agora no momento de apresentações dos trabalhos. E, inclusive, isso daí vai ser motivo da minha reflexão, então eu volto para falar disso posteriormente. Sobre o apartamento, tá tudo em pausa, né? A gente tá ainda esperando o projeto das arquitetas, tal como eu relatei semana passada, já estávamos, né, ainda nesse momento de hiato do andamento das coisas, porque, né, tivemos a reunião com elas, agora elas precisam fazer o projeto, mandar pra gente, a gente aprovar o projeto ou pedir alguma adequação, aí depois começa a obra. Então, assim, nas nossas expectativas, a gente gostaria muito que começasse a rodar a obra ainda em junho, né, mas, sei lá, acho que vai estender pro começo de julho, porque, né, não sei ainda depois que elas mandarem o projeto, se a gente aprova ou pede alguma coisa, se o início da obra, assim, os prestadores de serviço já vão estar com agenda imediata ou ter que esperar, sei lá, mais 1, 2 semanas para eles começarem. Então, vamos acompanhando. A nossa expectativa é que a gente consiga mudar até o fim do ano, mas, né, nada garantido, porque obras, né, nunca se sabe. Daí, restante do tempo... ontem adiantamos o jantar Dia dos Namorados, né? Ontem que eu digo quinta-feira, né? Caso o ouvinte esteja ouvindo isso no domingo, ou depois, né, posteriormente. Então adiantamos pro dia 11/6, adiantamos o jantar Dia dos Namorados. Eu fiz um menu de 3 passos, fiz uma entradinha de... uma pecinha de queijo brie com meio que um molho, né? Uma coisinha ali de mel com pimenta calabresa. E faltou, né, algum ingrediente ali, porque... eu precisava de tomilho, alecrim e manjericão para todo o meu menu ali, né? E no mercado aqui não tinha nenhum dos 3. Ou tinha só em vasinho um deles, acho que era o alecrim, tava bem feio. Não tinha manjericão, não tinha nada. Então acabou que, né, ficou um pouquinho prejudicado a minha execução. Então foi esse brie com mel e pimenta. O prato principal era... aqui a minha versão foi um contiglione, a receita que eu tinha visto na internet era uma outra massa que parecia um contiglione do tamanho de uma mão, assim, era enorme, mas o equivalente local que eu achei foi contiglione, com um molho era carne de porco, nata, aí cebola, etc e tal, né? Bem gostoso, ficou aprovado. E a sobremesa, que acho que foi o ponto alto aqui das minhas escolhas, foi uma pavlova com curd de frutas vermelhas.
A pavlova, tradicionalmente, ela demora, assim, mais de hora no forno. É um negócio super técnico, difícil de acertar. Mas eu usei a versão express do chefe César Yukio, né, vencedor do primeiro MasterChef de confeitaria. Versão express dele você faz em 1 minuto no micro-ondas. E deu certo, sim. Fica funcional, não é o mesmo gosto, né, nem o mesmo, sei lá, mesma aparência, textura, etc e tal. Mas, como eu não tenho referência, pra mim funcionou e a Gabi também amou. O curd, eu peguei uma receita do Gordon Ramsay, aprovadíssimo. Então, só acertos, fechei com chave de ouro aí o menu. Já trocamos os presentes ontem e quase tudo já relatei. Ah, tá, outras coisinhas que faltaram eu mencionar. Voltei com o meu número antigo, né, de celular, que eu tinha falado tempos atrás, né, que eu tinha pegado aquele número do correio. Aí a portabilidade não estava funcionando, e aí a TIM tava com aquele embrólio todo de transferir a titularidade, que por algum motivo tava com o nome do meu pai, né, com os dados do meu pai, o meu número, aí tava se estendendo esse desgaste, eu já tava quase processando a TIM. Aí eu entrei, né, com protocolos, né, na Anatel, consumidor.gov, tudo ali acionando a TIM e depois os Correios, para conseguir fazer esses negócios todos. Transferência da titularidade e depois a portabilidade. Até que aí tudo agora se encerrou quarta-feira, talvez. Então, enfim, né, tudo resolvido. Voltei com o meu número antigo. Infelizmente, eu já estava bem acostumado, né, com o meu número novo, né, que era até então. Tava bem acostumado já a falar ele, a pensar nele, mas aí agora volto o número antigo, tem que trocar tudo que é cadastro agora de novo. Mas pelo menos eu ganho uns bônus, né, de internet, por ter trazido um outro número e tal. Então, né, volto ao que era antes. Gatos ontem estavam, sei lá, mal pra caramba. Pinhão vomitou 3 vezes, Pamonha vomitou uma e deu desarranjo intestinal nela também uma vez. Acho que por motivos diferentes. No dia anterior, o Pinhão tinha comido uma mosca gigantesca aqui, e daí acho que passou mal depois, né? Só no dia seguinte. A Pamonha acho que tinha comido alguma embalagem, porque no vômito dela tinha um pedacinho com código de barra. Então, acho que os dois passaram mal ao mesmo tempo, mas por, né, motivos diferentes. Pamonha já estava bem ontem à noite, Pinhão parece que agora cedo ele tá voltando a ficar mais alegrinho, mais vocal, que ele tava... Ontem ele tava bem tristão, ele deitou, tipo, 10 e pouco da manhã, ele só foi levantar da caminha dele, era 4 e pouco da tarde. E aí agora parece tudo certo. E última coisinha que eu relatei, né, no último episódio, que a gente tinha terminado aqui o Ted Lasso, e foi motivo de reflexão e tudo mais. E aí agora começamos a reassistir Breaking Bad, né, pra agora a gente reparar em um monte de coisa que a gente já sabe como é que a história vai caminhar, pra gente ir pegando, né, como é que as coisas vão se construindo e percebendo algumas coisas. Tá sendo uma experiência bem bacana. Poderia falar sobre isso na minha reflexão, mas vou seguir falando das minhas aulas e apresentações de trabalhos, mas não antes de Evandro Xuxim trazer pra gente como foi sua semana, ou talvez um compilado das últimas 2 semanas. Fique à vontade, sinta-se em casa, o programa é seu de novo. Muitas graças, muito obrigado aí. Ou arigatou gozaimasu, né? Cara, eu acho que eu não pretendo deixar esse programa muito mais longo, então, muito mais longo do que a gente geralmente grava, então eu vou dar uma resumida aí nessas 2 últimas semanas, que basicamente foi Japão, né? A gente comeu muita coisa, a gente passeou em muitos lugares, visitou vários templos, a gente visitou, deixa eu ver, bom, não lembro algo específico, a gente visitou alguns mirantes também, que foram bem legais, alguns prédios, aprendemos um pouco mais sobre a cultura japonesa de uma forma geral. Inclusive, acho que essa tem o ápice das nossas conversas ultimamente entre eu e a Tati. E aí acho que vou, inclusive, trazer isso para discussão aqui no programa, né? Um pouco dessa reflexão, mas eu falo mais para frente. Foi também o período em que a gente fez as compras, né? A gente voltou para Tóquio, né? Para pegar o voo lá, então a gente ficou mais uns 4 ou 5 dias, a gente visitou a estátua gigante do Gundam, que eu queria muito ter ido. A Tati conseguiu operar um milagre, né, porque na Baía de Tóquio, lá onde tem o cenário de Digimon, que é onde também fica o Gundam, ele tem uma loja, né, a Gundam Base, e aí, cara,
eu não sabia disso, mas nos finais de semana, que inclusive foi quando a gente foi, é muito difícil você conseguir entrar lá sem você ter uma hora marcada. Você tem que fazer, tipo, uma pré-reserva no site deles lá, pra daí você conseguir entrar, porque é muita gente que, né, apesar de Gundam ser uma parada meio subestimada, ou não tão conhecida, ou não tão popular aqui no Brasil, no Japão é uma parada extremamente popular, assim, bem famosa, bem difundida, assim, e a galera gosta muito, né, de montar os Gundams, gosta de acompanhar a história e tal, enfim. E aí, eu não sabia disso, então a gente chegou lá, a gente foi mais perto da noite, porque era quando ia ter o show de luzes ali no Gundam e tal. Cara, a gente chegou lá e tal, beleza, vimos a apresentação da troca de luzes, eu gravei, postei nos stories e tudo mais, e aí a gente foi entrar na loja, né? Eu falei, vamos lá na loja primeiro e tal. Chegando lá, daí a gente descobriu dessa informação e tal, e aí o atendente falou, olha, né, hoje é sábado e tal, é quase impossível você conseguir entrar aqui, você vai ter que reservar pra entrar em outro dia, né? Deu, pá, que merda, não sei o que. Aí fiquei meio triste assim, falei, beleza, né? Aí a Tati, né, olhou pra mim e falou, você queria muito entrar nessa loja? Eu falei, queria, né, mas, né, de 1 a 10, 10 de 10, né? Pô, queria muito entrar na loja, tá, mas tudo bem, vamos ver, a gente tem uns dias aqui, a gente tenta depois e tal. E aí ela foi ao banheiro e eu fiquei ali, né? Eu já tava pensando no que a gente ia jantar, né? Fiquei procurando e tal, coisas pra gente comer ali perto e tal, no shopping. E aí ela voltou do banheiro e falei, acho que consegui. E eu, caralho, porque a gente tentou um pouco antes ali, né? A gente tentou atualizar, mas não, muito cheio. O site só travava, né? Porque tinha, acho que, várias pessoas tentando fazer o mesmo. E aí não deu e tal. Falei, beleza. E aí ela voltou do banheiro falando assim, acho que eu consegui. Daí eu falei, o quê? E, cara, eu tinha conseguido mesmo. Ele tinha pegado o último horário disponível ali, que a loja fechava às 9, a gente conseguiu para entrar às 8 e tal. E aí foi uma alegria imensa, assim. Só que, cara, eu tava tão atordoado, assim, que eu não vi que tinha uma outra parte da loja, inclusive. Eu comprei algumas coisas. E aí depois, quando a gente tava indo embora, eu paguei e tal, né? Você recebe um cartão, tipo, você não pode comprar à vontade, né? A gente ficou até perto das 9. E aí eu tava saindo, daí eu vi a outra parte da loja. Falei, caralho, cara, olha aqui, tem um monte mais de coisa. Nossa, daí eu fiquei chocado, assim. Falei, caralho. Que era, inclusive, uma das actions que eu queria comprar, assim. Mas um dos modelos, né? Não é uma action figure, é um dos modelos. E aí, porque é você quem monta, né? E aí fiquei bolado, falei, puta, cara, não acredito e tal, mas tudo bem, assim, eu achei que já foi um grande milagre ter conseguido entrar na loja, agradeço meu mozão por isso, inclusive, porque assim, eu já tinha desistido e ela ficou tentando lá e conseguiu. A gente voltou então para Cascavel, né? A gente teve o retorno, um voo de basicamente um voo de 11 horas e um voo de 15 horas. Foi pesadíssimo, assim, foi bem cansativo e tal. Ainda que a gente conseguiu aproveitar nesse meio período uma sala VIP, né? A gente pegou a sala VIP lá em Doha e tal, e aí conseguiu descansar um pouco, tomar banho, tomar o café, que tava gostoso, assim, não tava aquelas coisas, mas tava gostoso. E aí a gente retornou então pra Cascavel na quarta-feira, chegamos aqui, era basicamente meio-dia de quarta, chegamos podre, todo acabados, assim, com um jet lag gigantesco, tanto que de quarta pra quinta a gente foi dormir umas 7 horas da noite, assim, eu lembro que eu tava mudando os canais da TV ali, vendo as opções que eu tinha pra assistir na Netflix ali, e eu tava dormindo enquanto fazia isso, assim, eu apagava, ia ver um trailer assim, eu dormia, falei, caralho, preciso dormir e tal. Daí a gente deitou, achei que ia dormir horrores, né, porque eu tava muito cansado, acabei acordando a 1 da manhã, e aí tentei dormir, tentei, não consegui, falei, cara, vou lá jogar videogame pra ver se vem o meu sono, fiquei jogando videogame até umas 4 da manhã, não veio o sono, falei, vou ir trabalhar e tal. E aí fui trabalhar e fiquei até sair às 5 e pouco e voltei às 9 da noite. Então aí foi um grande turno, digamos assim. Hoje acordei um pouco mais tarde, né? A gente foi dormir umas 9, mas acordei às 3 da manhã, também não consegui mais dormir. E enfim, pelo menos, né, na quarta-feira ali à tarde, tá um clima bem bosta aqui em Cascavel. Tá com chuva, tá frio e tal, né? No Japão a gente só pegou o último dia ali que a gente pegou um pouco de chuva e tal, mas no geral tava sempre com sol, tava sempre uma temperatura agradável, assim, 20 graus, né? Então é até estranho pensar que
que no Japão a gente tava passando calor e aqui a gente tá passando frio. Mas enfim, foi uma viagem assim muito foda, incrível. Recomendo para quem tenha a disponibilidade e o orçamento para fazer essa viagem e, né, quem gosta também da cultura. É uma parada muito legal, assim, é uma visão de mundo que distorce, assim, uma experiência cultural, cara, completamente diferente de qualquer coisa que eu já vivenciei. E aí até por isso que acho que eu e a Tati a gente tá conversando tanto sobre isso, assim, né, das diferenças. Ela vai levar isso para as aulas dela e tal. A gente já teve um choque cultural muito grande quando a gente chegou e tal, porque a gente chegou no aeroporto de Guarulhos. A gente chegou, era umas 7, 8 da noite. E aí o nosso voo só ia sair às 8 da manhã do dia seguinte. Então a gente já pegou um Airbnb ali perto do aeroporto, né? Então a gente saiu do aeroporto para pegar um Uber e ir para esse lugar, dormir, tomar banho e aí voltar para o aeroporto depois. E foi muito curioso, assim, porque a gente... O medo, a tensão que eu tava já quando eu saí do aeroporto foi tipo assim, caraca, é outra vibe e tal, né? Porque no Japão a gente se sente... Cara, não tenho palavras para dizer o quão seguro é lá. Assim, de nenhum momento a gente se sentiu ameaçado, nada, né? Até o respeito que as pessoas têm, elas não fazem barulho quando passam perto de você e tal, né? Elas não olham pra você, tipo, segue cada um seu rumo e tal. E aí a gente chegou e já veio um cara assim totalmente aleatório, assim, falando, viu, não tem como você rotear a internet aí pra mim, tô precisando, não sei o que. Eu falei, mano, agora não, né? Tipo assim, pô, tô com pouca bateria, além do que você tem a internet grátis do aeroporto, né, que era só ali usar. E eu fiquei tipo, nem a pau, né? Não vou tirar meu celular do meu bolso aqui, né? Porque a gente tava do lado de fora do aeroporto, ali na área dos Ubers e tal, né? E tava tipo com 4 malas gigantes. Não ia ficar tirando meu celular ali e ficar roteando a internet pro cara, sabe? Que porra é essa? E aí eu falei, mano, agora não tem como não e tal. E aí ele já saiu me xingando, falando assim, sabe, falando alguma coisa que eu nem consegui ouvir, nem quis entender também. Foda-se, vai lá. É só usar a internet grátis aí do aeroporto e fica de boa. Mas isso, daí a Tati falou, nossa, a diferença, né? Que a gente acabou de sair de um país que isso seria basicamente impossível de acontecer quase. E aqui no Brasil não levou 10 minutos pra ter uma interação desse tipo, assim. Mas enfim, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né? No momento da minha reflexão, porque o programa não é bagunça, apesar de ter dado uma bagunçada aí nas últimas semanas, graças a mim. Então, amigos Bole, fala aí pra mim a sua reflexão. Opa, vamos lá então. E a bagunça faz parte, porque assim é a vida. Então, seguindo a minha reflexão, como eu mencionei, ela vai seguir pelas apresentações de trabalhos, né, que tá começando aqui na minha disciplina. E eu tô, assim, puxando de reflexão o pensamento que me veio de que tem horas que a gente precisa abraçar o papel de chatear algumas pessoas, ou de exercer um papel, assim, que, sabe, que vai acabar chateando alguém. E eu digo isso pelo seguinte, eu no papel de professor, ali de avaliador, né, de banca que está acompanhando ali os trabalhos, eu tenho que, né, trazer uma nota condizente com o que foi apresentado. E eu sei que os alunos, né, não gostam disso de, eu me esforcei ou, né, fiz ali o trabalho e ali na dinâmica que eu faço dessa matéria, é tipo uma dinâmica do Shark Tank, né? Então, o Shark Tank, ali as pessoas vão, apresentam e pedem um dinheiro ali troca de um percentual da empresa. Nessa minha matéria, é uma dinâmica parecida que a pessoa não vai pedir um dinheiro fictício, mas daí ela vai pedir a nota dela. Então, é só esse trabalho na disciplina inteira e daí a pessoa fala, eu tô aqui, então esse trabalho tô pedindo uma nota 9, tô pedindo uma nota 8, tô pedindo, sabe? E daí o meu trabalho, tal como no Shark Tank, é ir fazendo contra-ofertas e mostrando onde que eu vejo fragilidades, onde que eu tô vendo que o trabalho ficou muito bem construído. E aí, sabe, muitas vezes, ou melhor, em 100% das vezes até agora, eu acabei propondo valores diferentes ao que a pessoa tinha proposto. E eu sempre abro ali as interações falando, eu vou aqui fazer interações não para ser carrasco, mas é que a gente, né, pra gente chegar num valor que seja justo, né, condizente com o que foi entregue e com uma relação entre o que foi pedido e o que foi entregue. Então, eu, né, fiz propostas ali, trouxe esses apontamentos e obviamente que eu vejo que tem gente ali que não gosta disso, né, que gostaria que tivesse dado a nota que foi pedida, gostaria de ter tirado nota máxima, só que, como eu falei, eu tenho que aceitar esse papel de chatear, né, eu gosto de ser um professor mais good vibes, que não fica chamando, né, a atenção de aluno para eles forçarem a participação, sendo bem, assim,
nominal, né, com relação a fulano, fala isso, fulano, para de falar, fulano, não sei o quê, eu deixo a galera muito livre. Tanto que várias vezes eu me pego fazendo um monólogo na aula, né, que tem momentos que eu vejo que ninguém, ou praticamente ninguém, tá prestando atenção. E eu sou bem tranquilo com isso, bem resolvido com isso. A questão é que, né, por mais gente boa praça que eu tente manter o ambiente das aulas, não é bagunça, né? Assim como a gente fala aqui no programa que o programa não é bagunça, é também uma coisa que na minha vida eu tento não fazer as coisas de uma maneira tão irresponsável assim, gente. Ó, tem momentos de brincadeira, mas aqui sempre foi um negócio que foi cobrado. Desde o dia 1 eu falei quais seriam as condições do trabalho. No dia 1 eu já tinha passado qual que seria a rubrica de avaliação do trabalho, já tinha passado os elementos avaliativos do trabalho, e toda a disciplina foi sendo construída para cobrir todos aqueles aspectos. Então eu sei que no primeiro dia eu passei tudo aquilo ali, eles já tinham aqueles arquivos com todos os negócios, então não é um negócio que eu tô mudando as regras agora, né? Então eu sou bem crítico com relação a isso, ó. A gente já tinha falado, já tinha discutido, mas tudo bem, faz parte, e eu sei que, né, alguns não gostam, mas também é uma coisa que tem que ser trabalhada, de que, ó, tem que aceitar esse papel e vamos lá, né? Semana que vem tem mais apresentações. Muito bem. De complemento, apenas elogiá-lo por esse tipo de trabalho. Eu gostei. Achei maneiro. Gostaria de participar de um trabalho assim. E é isso, né, cara? Faz parte. No final das contas, você não tá ali pra trazer alegria pra ninguém, né? Teoricamente, seu serviço é ensinar, cobrar, e acho que isso faz parte, né? Não tem muita escapatória. Pois é. A escapatória que a gente tem agora é de seguir pra sua reflexão e trazer pra gente um negócio cultural, né? Pra dar esse choque de cultura, um programa cultural aqui com os maiores nomes do podcast alternativo. Muito bem, vamos lá. Os maiores em tamanho, né? Gabriel Pimenta Esbole, Ivan Luiz, nossa, nomes longos. Mas enfim, vamos lá. Cara, a reflexão que eu trago, então, era justamente dessa diferença cultural entre o Brasil e o Japão. Justamente na questão societária, né? Da difusão cultural que tem aí em cada lugar. O Japão, a Tati, ela amou muito o Japão né? Tudo bem, tô simplificando aqui, talvez ela pudesse colocar em palavras diferentes, mas, né, do que eu escutei do que ela falou, é que basicamente ela gostou muito do Japão por ser esse país seguro, porque lá todo mundo te trata bem, lá a gente foi super bem tratado em vários lugares, até os lugares que a gente não foi bem tratado, assim, né, como atendente de loja, coisa arada, assim, que foram raríssimos os casos, assim, acho que dá pra contar no dedo de uma das mãos só, assim, acho que teve uns 2, 3 casos, assim. E nem é que eles atenderam mal, mas eles atenderam com menos cordialidade, assim, do tipo... oi, tudo bem? Não, deu tanto. Cartão de crédito? Ok, beleza. É esse nível, entendeu? O que aqui no Brasil é tipo atendimento padrão, né? Assim, tipo, a pessoa te cumprimenta e tal, né? Teve um caso ali de uma menina que não cumprimentou, assim, mas era tipo assim, ela trabalhava no 7-Eleven, então tipo, dá pra, né, te presume que é tipo assim, putz, é um trabalho estressante e tal, é uma loja de 24 horas e tal, a gente tinha chegado de noite já, enfim, né? Daí a gente só ficou especulando no final das contas. Mas a questão de atendimento, de cordialidade, sempre, cara, sempre foi uma experiência incrível pra gente, assim. E aí a gente começou a falar sobre isso, né? A Tati tava falando, nossa, muito diferente e tal, porque ela que já viajou pra outros países, né? Já viveu fora, inclusive, falou, cara, em nenhum lugar do mundo eu fui tão bem tratada quanto no Japão, assim, né? Mesmo no Brasil, aqui, enfim, cara, não tem. Lá todos os atendimentos são espetaculares. E aí a gente começou a falar sobre essa questão, né? Porque eu falei, olha, né? Eu super concordo, acho que, né, foi o país, o lugar, na verdade, né? Porque eu também não viajei para muitos países diferentes, mas foi o local, assim, que eu mais destaco o atendimento, assim, todo mundo super cordial, mesmo aqueles que não falavam inglês, eles se esforçavam para tentar te entender, sabe? Tentavam usar sinais, tentavam usar umas palavras ou outras e tal, estavam sempre sorrindo, né? Sempre dispostos a ajudar, assim, de uma forma, às vezes até exagerada, né? Teve logo no começo, assim, nos primeiros dias que a gente chegou, tinha uns funcionários do metrô, a gente tava perdido, não sabia que ele ia pegar. Ele falou, não é essa linha. Daí eles, tipo, daí eles começaram a fazer sinal, eles seguiram a gente até a estação certa, assim, tipo, né? Os funcionários do metrô, com o capzinho e tudo, assim, né? Eles acompanharam os três, assim, tipo, só faltou pegar na nossa mão, assim, pra levar a gente até a estação, sabe? Mas sempre
foram muito solícitos. E aí, muito do que a gente aprendeu lá, né, guias, etc., é que o Japão é um país muito coletivista, ou seja, as pessoas que estão lá, elas trabalham para um grupo, para a sociedade de uma forma geral. E aí, né, a Tati falou, não, super legal, e eu sempre trago o contraponto, né, eu falei, olha, eu acho interessante, né? Mas isso também tem e causa problemas, né? Então, muito da individualidade ali é apagada. Não tem... As pessoas que se destacam muito no Japão, elas acabam, né, sofrendo muito, porque também tem uma questão de honra ali, né? Tipo, eles têm que ser super honrados e tal, e isso causa muito sofrimento para eles, né? A questão, né? Eu trouxe algumas curiosidades, né? De empresas que são contratadas para que uma pessoa, que um japonês, consiga pedir demissão do trabalho. Porque lá no Japão é super comum que você chegue ao seu chefe e fale assim, eu quero me demitir e tal, não quero mais trabalhar aqui. Ele vai falar assim, não aceito, você não pode se demitir, você vai continuar trabalhando aqui. E a pessoa aceita, né? Tipo assim, aí ele tem que gastar o dinheiro para contratar uma empresa que vai notificar a demissão. Assim, tipo, não, fica tranquilo, fica em casa, não precisa mais ir, a gente vai cuidar de tudo. E aí a empresa que vai lá, entra em contato. Isso também para terminar relacionamento, isso também, né, não só no âmbito profissional, para terminar relacionamento, para separação e tal. É uma empresa que não é, e detalhe, não é um advogado que tá lá fazendo, tipo, um divórcio. Ele só é uma empresa que é só para notificar, só para chegar e falar assim, ele veio aqui, vim aqui e tal, seu marido não vai mais ser seu marido e tal, ele tá sofrendo, e é isso, sabe? Então, é uma sociedade muito hierarquizada. E aí eu acho que até o Bound, né, a reverência que todos eles fazem, que a gente começou a fazer também, né, uma questão de respeito e tal, acho que isso como isso se traduz no corpo, sabe? De que todo lugar eles fazem o bound e tal, todo lugar, tipo, você tem que fazer essa reverência, baixar a cabeça e tal. O quanto disso funciona para uma sociedade completamente hierarquizada. Inclusive na linguagem, né? Eu que comecei a aprender o japonês, inclusive recebi elogios lá do meu japonês, fiquei muito, muito feliz, muito orgulhoso. Né? Não basta, por exemplo, se você chegar para alguém e falar arigato, né? Tipo, obrigado, né? Isso é interpretado como uma forma meio ofensiva, assim, uma forma meio agressiva até, de você agradecer apenas com arigato. Você tem que colocar na palavra ali um complemento que traz educação, que daí seria o arigato gozaimasu ou arigato gozaimashita, né? Qualquer uma dessas formas é entendido como tipo, não, isso ele tá tratando com respeito. Você fala só arigato, a pessoa fica, né? Tudo bem. A gente, enquanto turista, talvez eles entendam, tipo, a pessoa não tá habituada, mas tá tentando, algo assim, né? Mas no geral, assim, até a linguagem é muito hierarquizada. Então, né, por mais que seja um país que, cara, a gente chegou de madrugada lá, né? No primeiro dia, a gente foi com mala e tudo, assim, zero preocupação, um monte de gente nas ruas, assim, andando de bicicleta e tal, indo pro trabalho ou saindo do trabalho, sei lá, né, o que elas estavam fazendo. Mas é um lugar super seguro, que as coisas funcionam, cara. Assim, foi um choque, você não tá ligado o quanto foi chocante, assim, porque todos os banheiros públicos que eu usava, qualquer lugar que tinha banheiro no Japão, o banheiro era muito limpo, cara. Era limpo de um nível, assim, que às vezes nem sei se aqui em casa é assim, sabe? Não tinha cheiro, não tinha odor, era tudo... eles se organizavam em fila para quem quisesse usar a privada, quem quisesse usar o mictório só passava pelo lado, tudo muito indicado assim no chão, placa, seta, e aí quando eu cheguei só de ir no banheiro, o banheiro do aeroporto do Japão também, perfeito, impecável. Foi eu chegar no aeroporto de Doha, já, cara, o cheiro, assim, quando eu cheguei no de São Paulo, então, nossa, foi uma tristeza e assim, foi chocante, porque, né, eu passei tanto tempo usando banheiros limpos e cheirosos, assim, que chegar naquele banheiro público, assim, foi tipo, nossa, cara, que horror, que é isso, sabe? E aí, a questão dos ônibus, dos metrôs, tudo funciona perfeitamente, cara, o horário é super cronometrado, assim, é uma parada real. O silêncio que se faz nos metrôs, nos ônibus, cara, sabe, a pessoa começava a se mexer, assim, era impressionante que, tipo, eles percebiam, mesmo estando, tipo, mexendo no celular, alguma coisa assim, eles percebiam as pessoas se mexendo e eles abriam um caminho, assim, pra pessoa passar, sabe? Então, era uma sociedade muito bem organizada, que tudo funciona muito bem, mas que, ao mesmo tempo, não tem como você
ser perfeita, né? Assim como nenhuma sociedade. Lá, esse sofrimento, né? Eu falei pra Tati, olha, a gente tá nessa condição de turista, né? Então, pra gente é muito fácil, né? Essa visão de tipo, não, nossa, é um país perfeito, tem que morar lá. Mas eu acho que quem, de fato, mora lá tem muito essa questão com esses problemas. Não é à toa que surge, tipo, palavras específicas para designar quem morre de trabalhar, sabe? Tipo, literalmente pessoas que morreram trabalhando, porque não descansavam. Então, assim, E aí a gente conversou, inclusive, com alguns japoneses lá, um que tava de férias. E aí, daí a gente perguntou, né? A Tati perguntou, inclusive, falou, quanto tempo vocês têm de férias e tal? Daí eu falei, a gente tem durante o ano, assim, 7 dias, mas ninguém tira 7 dias. A gente tira no máximo 1 ou 2 dias de férias, porque a gente tem medo da gente perder a posição e tem medo de causar problema pros outros, sabe? E aí eu fiquei pensando, tipo assim, cara, se ele soubesse que a gente vai ficar aqui, tipo, quase 30 dias, ele ia ficar chocado, sabe? Então, acho que é isso, assim, sabe? É uma cultura muito legal, muito maneira, é um país que funciona muito bem, mas ao mesmo tempo eu sempre fico pensando assim, pô, eu acho que eu moraria muito lá se eu tivesse nessa condição, tipo, de home office, sabe? De estar trabalhando em outras empresas, seja no Brasil ou enfim, mas que não fossem japonesas propriamente, sabe? Porque eu acho que lá esse sofrimento pelo trabalho e tal é uma parada, cara, essa honra e tal é uma parada muito complicada, sabe? Então tem seus pontos ótimos, eu diria, mas também tem seus pontos ruins que eu acho que vale a pena aí a discussão e acho que é por isso que eu quis tanto trazer essa reflexão, passando inclusive um pouco do tempo. Então é isso, vou encerrar minha reflexão por aqui e passar a bola pro Sboller se tem algum complemento. Eu talvez eu tenha o complemento de que, sim, de fato tem esses choques, né, quando a gente vive em um outro contexto e serve até de certa forma como, digamos assim, o ponto positivo de você perceber agora algumas coisas onde você dava como naturalizadas, né? Então, um monte de questões aqui no Brasil, sei lá, ou no aeroporto, aqui para lugares que você viaja, você já dava como, é assim que as coisas funcionam. Você acaba percebendo que, olha só, tem outro jeito de funcionar, então é possível fazer diferente. Então, obviamente também que você falou, né, que isso daí vem com um custo, tem o custo, né, social ali envolvido da sociedade japonesa, mas também o Japão, ele é construído com toda uma questão histórica, né, sabe, guerras, etc. Então, sabe, é todo um reflexo de como se construiu para chegar naquele momento. Então, coisas que a gente dá como naturais, a gente acaba, então, agora percebendo que, é um resultado que não é de um dia pro outro, tem toda uma construção e, é legal conhecer outras possibilidades, né? Então, também algumas experiências que eu tenho de outros contextos serviram de novo para conhecer que existem outras formas. Mas tem uma única forma de se encerrar esse programa agora, que é com a sessão mais. Então, podemos seguir para esse encerramento? Claro, vamos lá, bora lá. Vamos ter que ir de mais uma indicação ou de mais um feedback? Cara, hoje, pra ser diferente do que a gente veio fazendo nas últimas semanas, a gente tem um feedback que foi enviado na nossa rede de comentários na semana passada, enviado por Everton Pança. Eu posso fazer a leitura, Evandro Xuxim? Opa, por favor. Então, vamos lá. Deixa eu só carregar aqui. Foi enviado, então, dia 10 de junho, que isso foi... não. Peraí. Foi há 4 dias. Foi dia 8. É que ele tá sendo referente aos últimos 7 dias. Então, bom, enfim, ele mandou referente ao episódio 382, que é o último aí que a gente publicou, o encerramento, né? Então, eu espero que alguém tenha sentido uma dor. Meu Deus, o programa vai acabar? Negativo. Então, aqui foi só um clickbait safado da palavra que eu tinha usado na minha reflexão. Então, Everton Pança começa assim: eu admiro muito o compromisso deste podcast com um amigo ouvinte. Não falhe uma semana. Traz excelentes reflexões, realmente ajuda a ter uma visão externa do que rola na semana. Estamos tão acostumados a viver a nossa única realidade que acabamos, às vezes, nos dissociando do mundo. Acompanhar a viagem do Xuxim pelo podcast e a outra rede social tá muito legal. Acompanhar a reforma está incrível. Adoro essa bagunça de reforma. Inclusive, estou vivendo uma nesse momento com o nosso AP e é animador. E esse foi o comentário. Evandro Xuxim, você tem complementos? Pro Pança é fácil, né? Quer dizer, primeiramente, muito obrigado pelo feedback. Pau no cu, né? Não, pro Pança é fácil gostar de uma reforminha, né? Ele se formou, se não me engano, como arquiteto. Então... Aí é... Como não vai gostar, né?
É igual um amigo meu falando assim... o pai dele era médico, né? Faleceu uns anos atrás. E aí, quando eles eram... Ele e uns amigos nossos, né? Quando eles eram mais novos. E daí ele mostrando, essa cicatriz aqui, quem, né? Tinha me cortado. E aí, quem deu o ponto, quem fechou foi meu pai, né? Daí os caras, nossa, que foda, teu pai é o quê? Açougueiro. Não, meu pai é médico. Vai tomar no cu, né? Foda-se então, né, caralho? Otário. Não, meu pai é, sei lá, gerente de banco, né? Aí é outro rolê, né? Aí é. Mas enfim, muito obrigado pelo feedback, amigo Pança. Acho que é isso, né? Foi uma viagem muito louca. Muito obrigado por acompanhar. E não só, né, nossas histórias aí, mas nossos stories. Olha aí, usando jogo de palavras, porque o cara é multicultural. Cara, eu falo japonês. Ou Word. Então, de comentários, primeiro, obrigado, Pança. Obrigado por continuar por aqui acompanhando a gente. Tava em silêncio nos últimos tempos, mas bom saber que tá ainda aqui vendo as nossas, sei lá, nossos dilemas, nossas dificuldades, nossas dores de cabeça. E você tá falando aí que tá com reforma, tá incrível, adora bagunça. Não sei se você tá vivendo isso na tua casa, porque aí é fácil, né, meu amigo? Aí falar dos outros é tranquilo, né? Então, espero que tenha coisa na tua casa e vamos ver se tá gostando mesmo. Mas, de todo jeito, obrigado pelo feedback. É isso, então bora para os recadinhos finais? Bora pros recadinhos. Bora lá. Então, se você quiser mandar um feedback, assim como o Pança fez pra gente, né, dar uma alegria aqui, comentar sobre isso, foi muito divertido. Manda pra gente um feedback no e-mail, que é o e-maildasemana@gmail.com, repetindo, e-maildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode mandar nos nossos Instagrams. Tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @esbole. Se você não sabe para qual dos dois enviar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Ou ainda tá ouvindo ali pelo Spotify, você pode mandar um comentário direto. Tem uma abinha de comentários ali no próprio Spotify, que você manda o seu comentário, independente de qual programa seja, a gente recebe a notificação e dá um jeito de ler aqui no nosso programinha. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Aqueles insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, ou alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e talvez ainda mais ela goste tanto que aí ela manda uma mensagem para cá. E uma vez que ela manda uma mensagem para cá, ela acaba pontuando no ranking 2026, mais uma semana de feedbacks que não... Ou melhor, que tem atualização hoje, tava no embalo dos últimos programas, que tem atualização hoje, então com um feedback nós temos a entidade Príncipe Nigeriano e com 2 feedbacks agora empatados nós temos Elian e Pança. E é isso então, Evandro Xaxim, só temos agora nosso grande e maravilhoso tchau tchau, é isso? É isso aí, tchau tchau! Então falou, tchau tchau! Adeus!